Vamos. 30 questão de meio ambiente. 30 questão de meio ambiente. Vamos lá, 30 questão de meio ambiente. Preparado? Vamos lá, 30 questões de meio ambiente. 30. É 30, viu, pai? É 30. Vamos lá? Vamos ver como é que você vai se sair aí. Vamos brincar agora. Primeira questão de meio ambiente. E aí? Vamos lá. A inspeção periódica da emissão de gases dos veículos automotores e indústrias podem ajudar a melhorar condições de vida dos habitantes dos centros urbanos, pois objetivam o quê? Contribui para a segurança do veículo, reduz a emissão dos poluentes, diminui o desgaste do motor ou diminui a emissão de ozônio. E aí, qual a alternativa? Marcaram o quê? Já estão ligados aí? E aí? Vamos? Marque. Alternativa. Vamos passar a ver o que foi que deu. Alternativa B, papai. Alternativa beijo. Alternativa beijo. Alternativa B. Beleza? Reduzir emissões de poluentes. Beleza? Vamos embora. Próxima questão. Substâncias corrosivas são aquelas que causam danos ao meio ambiente, que não apresentam risco para os seres vivos, que não contêm micro-organismos infecciosos, que não oferecem perigo em contato com a pele. E aí, qual a alternativa? Já escolheu? Dá pausa se tiver dificuldade, depois veja. Então, causa danos ao meio ambiente. Alternativa amor. Né? Questão 3. Os rótulos de risco são usados no veículo destinado ao transporte de produtos artesanais, cargas indivisíveis, cargas perecíveis ou produtos perigosos. Aí tá fácil. Tá fácil. Desejo, produtos perigosos. Vamos para a quarta. Um dos principais problemas urbanos é o excesso de emissões de ruídos, poluição sonora. Os proprietários de veículos podem ajudar na redução deste problema, desde que regule periodicamente o motor, mantenha o silenciador em bom estado, não utilize livremente dispositivos sonoros dos veículos. Então aqui está fácil. Então aqui todas as alternativas estão corretas. Vamos embora. Os órgãos coordenador meio ambiente, órgão coordenador meio ambiente território nacional, parte do trânsito. Quando eu falar de trânsito é quem? Falou trânsito, já sabe, né? Foi? CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Vamos lá. Nas grandes cidades, as principais fontes de poluição do ar são, as queimadas, queima de carvão, automóveis, indústrias ou incineradores. Aí tá fácil. Letra C. Exercer a cidadania, dentre outros, manter sempre os faróis altos acesos. Olha para aí. Jogar lixo ou qualquer objeto pela janela. Danificar plantações margens das vias. Preservar a natureza, usufruindo dos recursos que nos é dado. E aí, por eliminação, já fui. Desejo. Quando o acidente envolve carga perigosa e liberação de produtos químicos no meio ambiente, né, deve-se primeiramente fazer o que aí? Fácil Também. Aí não tem muito o que conversar não. Primeiramente fazer o que? Isolar o local, avaliar o risco secundário para si mesmo dentro do socorro, acionar um caminhão-pipa, não entendi. Tentar liberar parte da rodovia, se não houver risco de explosão, socorrer as vítimas e outros receios. Então, por eliminar, se não houver risco, então, tudo diante é sinalizar, né? Primeira regra. Tentar liberar, você não vai. Acionar um caminhão para quê? Então, aí sobrou o quê? Amor. Sem questionamento. Chuva ácida provoca o quê? Ácida. Poluição, chuva ácida, crescimento das florestas, não existe, é ácido, vai acabar. Derretimento das calotas polares,
Aí não é chuva ácida, né? Camada de ozônio, né? Tem nada a ver. Tem a ver com camada de ozônio. Desertificação, as árvores morrem. Conservação da estrutura metálica. Então, carinho. O condutor para transportar, beleza? Para transportar um produto perigoso deve passar pelo curso de treinamento denominado direção defensiva somente, transporte de produtos perigosos, primeiros socorros apenas ou meio ambiente apenas. Pronto, aqui a gente já vai numa lógica, né? Quando a gente vê palavra somente, tem que ficar ligado. Aí, direção somente não existe. Cancelou. Letra C, apenas. Só apenas primeiro socorro não existe. Meio ambiente apenas? Não. O curso, todos os cursos aí vai envolver direção defensiva, primeiros socorros e meio ambiente. Mas só apenas já cancelou, então sobrou beijo. Né? Sobrou beijo, transporte por perigosos. Meio ambiente engloba em seu estudo gerais homem e natureza os catalisadores, homem e natureza os poluentes, homens a expectativa teórica e as mudanças da fauna, o homem, natureza e seus elementos. Então, pela lógica, catalisador, poluentes, fora. Homem, sim, perspectiva teórica, não. Mutação da fauna, oxe. Então sobrou desejo, né? Desejo. São fatores que contribuem para melhorar o meio ambiente. Redução de gases poluentes através de colocação de filtros. Fazer manutenção periódica no veículo. Beleza. Reciclagem de materiais. Então, todas estão corretas. Beleza? Todas estão corretas. Trabalho por eliminação, viu? A má conservação e regulagem inadequada dos veículos contribui principalmente para a poluição do ar e poluição sonora. B. Contribui para a poluição da água apenas, lembra apenas? Tá fora. B. Não agride o meio ambiente, acarretam a única exclusivamente desgaste do veículo, exclusivamente. Eita, que exclusividade. Então eliminou B, eliminou não agride C e unicamente, oxe, esqueça, ficou A. Beleza? Aí vamos lá para 14. Somente cidadão quando, somos cidadão quando percebemos atitudes inadequadas dos outros, ignoramos as nossas, buzinamos para avisar o condutor da frente que o sinal está aberto. Olha para você aqui, né? Temos um comportamento positivo, eficaz, contribuindo para a segurança de todos. Só estacionamos em local proibido quando for alguns segundos. D não é. Percebemos uma atitude inadequada dos outros, ignoramos as pessoas. Buzinar para avisar, não. Então aqui sobrou qual? Se eliminou, sobrou C. Beleza? Trabalho por eliminação. A partir de quando esse decibéis torna-se irreversível malha de saúde humana? 80, 60 não. Então a partir, né? A partir de qual? Então 60 não é. 100 sim, 120 sim. Então a partir de 80. Beleza? Assinale a alternativa correta. Dos elementos abaixo citado, não contribui para a poluição do ar. Então tem a ver com ar. Não contribui. Fuligem, queimada, sim. Monóxido de carbono. Então, vapor de água. Né? Vapor de água não tem nada a ver com poluição do ar, não. Não contribui. Vapor de água. A cidadania do trânsito pode ser definida como auto de transitar na via pública, comparando-se com lhe convier, acesso ilimitado aos direitos estabelecidos sem observar os deveres impostos, o exercício do direito que o Código de Trânsito Brasileiro lhe proporciona, bem como respeito aos deveres impostos, comportamento humano que não causa prejuízo a terceiros, mesmo que contrário à legislação vigente. Olha aí, deu para eliminar? Pronto. A cidadania do trânsito pode ser definida como exercício de direitos que o Código de Trânsito Brasileiro lhe proporciona, bem como respeito aos deveres impostos. Então, carinho.
18. A educação para o trânsito é um direito de todos e tem por finalidade primordial formação dos infratores. Oxê, como é isso? Reciclar os trabalhadores da área de trânsito, nada a ver. Educar comportamento dos condutores pedestres para que haja respeito à cidadania no trânsito. Treinar candidato à habilitação CNH. Então, eliminou A, eliminou B e eliminou D. Ficou C. Os gases emitidos, o gás emitido por veículos são perigosos para a saúde da humanidade porque podem causar irritação nos olhos, garganta, beleza? Causar irritação nos olhos, garganta, né? Agravar moléstia respiratória como asma, bronquite, provocadores de cabeça e enjoo. Todas as alternativas estão corretas. Gás emitido pelo veículo. E aí, causar irritação nos olhos, pode. Agravar moléstia respiratória, pode. Provocador de cabeça e enjoo. Isso, todas estão corretas. Os veículos automotor, para não poluir o ambiente, precisa trafegar, emitindo gases poluentes acima do permitido. Oxê, imagine. Olha a pergunta. O veículo automotor, para não poluir o ambiente, precisa trafegar, emitir gases. Oxê, isso é para não poluir, né? Emitir gases poluentes acima do permitido. Emitindo fuligem com motor regulado, com sistema de escapamento danificado. Então, se está falando para não poluir, emitindo gás, está poluindo. Emitir fuligem, está poluindo. Com sistema de escapamento danificado, está poluindo. Então, sobrou o quê, pai? Letra C, beleza? A emissão de sons, ruídos e vibração que prejudicam a saúde e o bem-estar público estão relacionados com presta atenção, a emissão de sons, presta atenção, sons. Se está falando em sons, está falando em som, então tem a ver com o quê? Poluição do ar, poluição da água, poluição do solo, poluição sonora. Então tem pergunta que já dá resposta. Só é você pegar a visão. Pegou a visão, já era. Está falando de som, então é sonora, né? O trânsito em condições seguras é um direito do pedestre, dos motoristas de transporte coletivo, de todos e dever dos órgãos, entidade, componente do Sistema Nacional de Trânsito ou dos animais, nada a ver. Do pedestre, tá bem, mas não é só do pedestre, tá fora A, tá fora D. Dos motoristas só deles, então sobrou o quê, parceiro? Letra C. Agir com cortesia e solidariedade no trânsito significa fazer novos amigos, respeitar os direitos dos outros usuários da via e ser tolerante, dar passagem aos outros condutores, ainda que o sinal esteja aberto para você. Agir com cortesia e solidariedade no trânsito significa fazer novo amigo, está eliminado. Sair do veículo, ajudar os pedestres a atravessar. E aí? Respeitar o direito dos outros usuários da via e ser tolerante. Dar passagem aos condutores, ainda que o sinal esteja aberto. E aí, qual é aí? A tá fora. D vai parar o carro e vai atrás, né? E aí? Então, respeitar os direitos, né, dos outros das vias e ser tolerante. Então, 24. Alguns dispositivos existentes em veículo têm a finalidade de diminuir a poluição lançada ao ambiente. Isso é feito através de redução do consumo de combustível e melhor controle na emissão de gases poluentes. Qual dispositivo não agrega a função acima mencionada? Então quer dizer o quê? Que não faz parte, que não ajuda na diminuição de poluentes. Qual desses aí? Injeção recente, sim. Som da lâmina serve, sim. O catalisador retém. E o carburador é mais antigo, então não faz parte ele, né, parceiro? O carburador, né? Nada a ver. Então o carburador tá fora, beleza? Então aí fica o quê? O carburador. Então, letra D. Se você for por eliminação, já falei, você mata a charada. Se for por eliminação, beleza?
Se for por eliminação, você mata a charada. 5. Respirar a fumaça produzida por caminhões, ônibus, automóveis traz prejuízo à saúde humana. Como o Código de Trânsito brasileiro prevê ações que evitam esses danos, controlar a emissão de gases de ruídos, determinando o uso de máscaras, a Covid, determinando o rodízio nas grandes centros urbanos, incentivar o uso de veículo a diesel. Nada a ver a D, né? Nada a ver a D. Tá falando, ó, respirar fumaça produzida por caminhões e ônibus, automóveis, traz prejuízo à saúde humana. Como o código prevê ações que evitam. Tá falando de fumaça. Tá falando de fumaça, beleza? Então vamos lá, tá falando de fumaça. Então, controlar a emissão de gases e ruídos. Então está falando de fumaça, beleza? Fumaça, gases, pronto. Então, aí quando fala assim, determinando rodízio nas grandes cidades, centros urbanos. Algumas cidades fazem até rodízio, mas não é determinando. Algumas cidades isso é coisa de cidade. Então não é uma lei, beleza? Então aí é amor. Letra A. Letra amor. O CONAMA e as agências ambientais do Estado, município, têm como principal preocupação a conservação dos equipamentos de segurança das estradas, B, a orientação do fluxo de veículos nas vias urbanas, C, a fiscalização da produção de veículos, D, defesa da saúde do meio ambiente. E aí, conservação de equipamentos de segurança de estrada, nada, tá falando de meio ambiente, parceiro. Tá falando de meio ambiente. Orientar o fluxo de veículos, aí é papel do meio ambiente, CONAMA, tem nada a ver uma coisa com a outra. Fiscalizar, é isso aí, não tem nada a ver. Então o que? Sobrou o desejo. Defesa da saúde do meio ambiente. Com relação ao meio ambiente, as queimadas provocam reflorestamento natural, queimada, imagine, reflorestamento natural. Aumento da emissão de gás carbono, insônia, aumento do clorofuro de carbonetos. Não. Nada, clorofuro de carbono, aí hidrofuro, clorofuro, né? Ar-condicionado. Então não tem nada a ver com AD. Insônia, não. Reflorestamento, não. Então, aumento de gás carbônico. Então é beijo, beleza? A poluição do ar. Problema de saúde que resulta principal é doença aparelho digestivo, doença respiratória, poluição do ar, respirando, né? Doença do aparelho digestivo, doença respiratória, alteração visuais, doença do aparelho locomotor. Imagina, tá falando de ar, tá falando de respiração. Então tem a ver com o quê? Beijo. Beleza? Aprenda a eliminar. A poluição característica dos veículos automotores movidos a óleo diesel é forte emissão de ozônio, gás carbônico, monóxido de carbono ou fumaça preta. Então os diesel aí com óleo diesel, na verdade já tem biodiesel, tem um diesel S10, é menos poluente, né? Menos poluente, mas ainda nós temos muita frequência dos caminhões a diesel mais antigos. Então responda qual a alternativa, vai, joga aí, vai, qual a alternativa aí? Qual? Aí tá fácil, né, pai? Fumaça preta, tá fácil. 30, não constitui danos danosos do ruído, efeitos danosos do ruído. Insônia, efeito estufa, irritabilidade e dores de cabeça. E aí, ruído, som, o que não tem nada a ver com ruído aí? Tá fácil. Dor de cabeça sim, irritabilidade sim. Ficou A e B. Insônia, efeito estufa. Não. Tem a ver o que efeito estufa com ruído? Nada a ver. Pegou a visão? Pegou? Então tem que pegar, beleza? Então aí essas questões resumidas em meio ambiente, logo tem mais. Então estude, dê pause,
Presta atenção. Se você ler com atenção, já era. É certo.